na igreja evangelista, e quando eu terminei a escola primária, que fomos dar o certificado para todas as crianças, né? Só para ter uma ideia, os 5 anos do primário naquela época eu levei 6 anos para fazer. Na verdade, levei 7. Eu repeti a primeira série e repeti a 5ª série. Aí, finalmente, ganhei o diploma. E no dia que me deram o diploma, a diretora da escola, entregando o diploma, que era até membro da nossa igreja também, a irmã Célia Braga, ela falou assim: eu não sei se eu dou esse diploma para o Paulo ou se eu dou para a dona Julieta, porque ela vem mais na escola do que ele. Não é? Então, eu sou o improvável de Deus. Você pode ter certeza disso. A minha vida aqui é realmente obra da graça de Deus. Eu sei que eu nada sou, mas eu sei que o Senhor é tudo na minha vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Bom, já que eu vim para dar curso de Bíblia, então nós vamos agora à noite ler bastante Bíblia também. Amém? Espero, hoje de manhã falei, espero que ninguém seja aquele eutico, né? Que esteja sentado na janela e lá pelas tantas cai e morre, e aí eu vou ter que orar para você ressuscitar, vai ficar complicado, né? Capítulo 16, verso 6, nós vamos ler do verso 6 ao verso 10, e depois nós vamos ler do verso 16 até o verso 26, no mesmo capítulo. E vamos nos reportar a outros momentos aqui dessa passagem do capítulo 16, que diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E prosseguindo no verso 16 até o 26, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça. E na presença das autoridades, e levando até os pretores, juízes, disseram: estes homens, sendo judeu, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra Paulo e Silas, e junto com os pretores, rasgaram as roupas deles, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus.
e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Oremos. Pai amado, eis aqui a tua palavra. E ela mesmo diz que ela é como uma espada de 2 gumes e que é apta para discernir os pensamentos e propósitos de cada coração. E tu conheces cada coração aqui, Senhor. Tu sabes a caminhada, tu sabes as carências, tu sabes as necessidades, tu sabes os desafios. Por isso, Senhor, que não sejam palavras de homens, mas palavras ministradas pelo Teu Espírito Santo ao coração de cada um, para que haja edificação na casa do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. De manhã eu fiz uma pergunta, que eu vou mudar o tom dessa pergunta para vocês. De manhã eu disse e falei que todos nós somos semeados de tomar decisões. Todos nós tomamos decisões. Desde a hora que acordamos, você decide se vai levantar de primeira, não é? Ou se você vai cochilar mais um pouco. Você decide se você vai tomar um banho, ou se você vai tomar café e depois tomar um banho. Enfim, durante o dia nós tomamos dezenas e dezenas de decisões. E cada decisão que nós tomamos, elas têm reflexo na nossa vida. Por exemplo, se você sair de manhã sem tomar um bom banho ou usar um bom desodorante, durante o dia algumas pessoas vão se afastar de você, né? Você vai estar com aquele CC, né? É fruto da sua decisão, não é? Então, eu quero fazer uma outra pergunta hoje. Quantos aqui, ao começar do ano, na virada do ano passado, já estamos no 10º mês, fizeram planos? Eu não vou levantar as 2 mãos, porque uma eu estou segurando o microfone. Todos nós fizemos, na verdade. Um plano redundante, que eu digo redundante porque é repetido ano a ano, que eu faço é, vou emagrecer. Quantos aqui fazem o plano de emagrecer? Vou parar de comer churrasco. Olha só, eu gaúcho, parar de comer churrasco, parece até piada, né? A Bíblia diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, não é? Paulo, como você e eu, fez planos. Essa narrativa é da 2ª viagem missionária. Na primeira viagem missionária, ele foi plantar igreja em toda a Ásia Menor, que hoje corresponde, se você olhar no mapa, boa parte da Turquia, uma parte que pega até o Iraque. Um território imenso. A Galácia eram divididos em províncias dominadas pelos romanos. E ele visitou vários desses lugares. Se você ler a partir do capítulo 14, 15, 13, 14 e 15, há relatos da primeira viagem. E por onde Paulo foi, havia sinais e prodígios, pessoas se convertendo, pessoas curadas. E aí Paulo volta para Antioquia, de onde fora enviado, e parte para a 2ª viagem. E ele fez um plano. E fez um plano muito bom. Qual foi o plano dele? Vou voltar e vou por cada uma das igrejas que eu plantei, vou consolidar. Faz parte até do processo discipulado, né? Ganhar, consolidar, né? E assim por diante. Vou consolidar. Então, Paulo estava que nem nós. Se há uma igreja que sabe fazer bons planos, é a igreja metodista. Nós fazemos bons planos, né, pastor Bruno? Muito bons planos. Tem alguns que estão escritos, não é? Estão até publicados, a gente não conseguiu praticar até hoje, mas está publicado, está escrito. Não é? Mas agora nós estamos com um plano bem espiritual, que é puramente a palavra de Jesus, e de fazer discípulos de todas as nações. Não é? Esse é o nosso plano agora. Não é? Cumprir a Bíblia. Não precisa escrever nada, já está escrito, não é verdade? Agora, você sabia que planos bons, que planos santos, que planos que tenham amparo, justificativa bíblica, podem não ser planos de Deus?
Você sabia que você pode ser membro da igreja e não ir para o céu? Quero dizer para você uma coisa que eu tenho certeza. Eu vou para o céu. Quantos vão para o céu junto comigo? John Wesley dizia o seguinte, o pastor Bruno conhece essa frase. Ele dizia para os seus pregadores, vocês têm que ganhar o céu e levar o máximo de pessoas junto com vocês. Sabe o que isso significa? Que, em primeiro lugar, você precisa estar certo e seguro que você vai para o céu. E eu quero dizer para você uma outra coisa, que parece que, às vezes, não declaradamente, não assumidamente, nós somos egoístas. Porque a gente está indo para o céu, mas tem gente da nossa família que a gente sabe que não está indo para o céu. Agora, quero dizer para você que eu sou pai de 4 filhos e 6 netos e todos vão para o céu comigo, porque todos estão na casa de Deus. E quando eles pecam, quando eles acontece alguma coisa que eles não estão andando bem, o Espírito Santo em oração me diz, liga para o fulano. Eu ligo, e vou na tecla, vou direto na veia, assim, direto, e digo para eles, não faça isso que não é de Deus. Então eu estou zelando, a começar pela minha casa, de que eu vá para o céu, eu e Gláucia, e vamos levar toda a nossa descendência. Diga comigo, eu quero levar a minha família para o céu. Olha o que você assumiu agora aqui. Você acaba de assumir um compromisso de orar pelas pessoas da sua família, algumas que você não suporta, porque a gente tem primos, às vezes tem um irmão que são, como diz lá fora, um verdadeiro porre, não é? Difícil de aturar. Quantos aqui eu tenho na minha família algumas pessoas assim? Estou orando por elas. Já ganhei algumas e tenho o desafio de ganhar as outras. Porque a obra do discipulado começa na nossa casa. O pastor Bruno me ouviu dizer que a primeira célula do pastor é a sua própria família. Então nós podemos fazer planos, mas nem sempre os nossos planos correspondem ao que Deus quer fazer. Um dos exemplos que eu dou é que minha esposa fez o seminário Instituto Bíblico Palavra da Vida de formação de missionária. Foi recebida na Igreja Metodista como diaconisa, alistada para ir para Altamira, no Pará, para ser missionária. Foi para o encontro de pastores. Logo que voltou do seminário, caiu a fatalidade dela olhar para mim e eu desviei a missionária. Quando chegar no céu, eu vou ter que prestar conta a Deus. Não é? Acabamos namorando, mas ela, de fato, o coração dela tinha feito planos de ser missionária em Altamira, mas foi ser missionária. Vocês não imaginam que obra missionária era administrar a minha vida, que ela fez, com êxito. Porque eu vou dizer para vocês, 70% do que eu alcancei na vida, eu devo a Deus e a dona Gláucia. Porque eu não consigo fazer uma coisa errada que o Espírito Santo não toque ela e diga, isso não é de Deus. É a profeta lá dentro de casa, que ajuda a corrigir os meus passos. Deus a usa de maneira sobrenatural. No início eu ficava assim meio endurecido, né? Como quem diz assim, quem é você, né? Para me chamar a atenção. Mas o Espírito Santo foi me trabalhando, dizendo, eu botei ela na sua vida para te santificar. Não é? Então, amados, eu estou bastante experimentado de saber que a gente pode fazer planos, mas Deus corrige. O texto que eu li é exatamente isso. Volte para o texto junto comigo. No verso 6, diz que eles, voltando para fazer a segunda viagem, foram para aquela mesma região. E foram de cidade em cidade, e o texto diz assim, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo. Certa vez um irmãozinho me ouvindo apresentar um estudo sobre esse texto, ele levantou a mão e falou assim, bispo, eu sempre achei
que tinha havido um erro gráfico aí. Falei, como erro gráfico? Ele falou, eu achei que na hora de editar, em vez de botar impelido, botar impedido, porque eu acho que o Espírito Santo não impede ninguém. Como é que vai impedir o Espírito Santo? O Espírito Santo nos envia a pregar o Evangelho, como é que o Espírito Santo impede? Só que, amados irmãos, o Espírito Santo quer nos impelir a pregar o Evangelho, mas ele tem planos que são maiores que os nossos planos. Diga para o seu irmão, os planos de Deus para você são maiores que os seus. Um dos meus textos prediletos que o pastor Bruno conhece é 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Se você ama o Deus, não há limite para o que Deus pode fazer com você. Uma das passagens que me impactam é no período dos juízes, Gideão, que todo mundo exalta Gideão como que comandou com 300 valentes uma força contra um exército de milhares e ganhou uma batalha. Só que não lembro como é que ele começa. Como é que Gideão começa? Gideão começa num tempo que os midianitas estavam oprimindo os israelitas. Cada vez que eles plantavam, quando eles iam colher, os midianitas vinham e roubavam. Quando a vaca estava para dar cria, eles iam lá e pegavam a cria. Gideão começou a pegar, era da tribo de Manassés, das melhores das tribos, juntando as coisas para esconder numa cova, para que os midianitas não tomassem a comida deles. Escondido na caverna, o anjo aparece a Gideão. Gideão cheio de medo. Acovardado, como às vezes a gente fica, quantos aqui já ficaram assustados com uma situação nova que apareceu na sua vida? Levante a mão, vou levantar as duas. É verdade, nós somos surpreendidos pela realidade às vezes. Gideão estava assustado. Aí o anjo aparece para ele. Eu costumo dizer que Deus tem senso de humor. Que o anjo aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, homem valente. O sujeito está todo acovardado, se escondendo na caverna. Mas sabe o que acontece? É que quando Deus olha para você, com todos os medos que você tem, Ele não olha o que você é, Ele vê o que Ele pode fazer com a tua vida. Ele enxerga o potencial que você tem e que você não acredita. Mas o Senhor transforma o nada em tudo. E é assim que Paulo, que estava pensando na Ásia Menor, não consegue resultados. E aqui está a primeira lição. Quando você não está tendo resposta, quando você não está tendo resultado, fecha a porta do teu quarto, bota a boca no pó e diz, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Porque o texto diz assim, era de noite e Paulo teve uma visão, não teve um sonho, não estava dormindo não. Ele disse, Senhor, não estou aguentando. Eu fiz essa viagem outra vez e o Senhor suscitou sinais e maravilhas. Por que isso não está acontecendo agora? E o Senhor disse para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quão importante pode ser esse acontecimento? Ele estava na Ásia, irmãos, e Deus estava querendo levar ele para a Europa, para outro continente. Ele estava querendo uma área assim, e Deus estava dando um universo imenso para ele, só que ele não estava enxergando. E assim é a nossa caminhada de fé. Assim é a maneira como nós mesmos colocamos limites para que Deus quer fazer na nossa vida. A maneira como nós nos acostumamos com pouco, achando que já isso é tudo. A maneira como nós não estamos dispostos a dar tomar atos de fé, passos de fé. Depois de Jerusalém, o segundo lugar onde explodiu um grande avivamento, onde o Pentecostes aconteceu, foi em Samaria. E não foi com os apóstolos, foi com Filipe, o evangelista, que tinha sido eleito diácono. Filipe estava no meio do avivamento, gente sendo ganha, pessoas curadas. Pedro e João foram lá para impor as mãos. E o Espírito Santo falou para ele,
vai para o deserto. Irmãos, o deserto na Bíblia é sempre o lugar do impossível. É o lugar da falta da água, da falta da comida, o lugar do nada. Como é que eu estou no meio de um grande avivamento, gente se convertendo, o pessoal me amando, eu estou sendo usado e o Senhor vai me levar para o deserto? Para mim é uma grande constatação, ele não queria ir. Ele foi transladado. Porque o texto diz assim, e se achou. De repente, ele estava em Samaria, daqui a pouco ele abre o olho e ele está no deserto. Por que ele foi transladado? Porque ele não queria ir. E aí você diz, mas e daí, bispo? O que tem a ver isso com o que o senhor está falando? Acontece, irmãos, que ali estava passando um eunuco oficial da rainha Candace da Etiópia. E Deus dá a ele a vida desse homem. Ele morreu sem saber o que Deus estava fazendo. A Etiópia é o único país de maioria cristã do norte da África. E sabe quem é o patriarca daquela igreja? A igreja cristã copta da Etiópia? O eunuco. Ganhou uma vida que ganhou um país inteiro. Olha, veja, esses são os sonhos de Deus. Deus tem sonhos para a sua vida. Que você nem mente pode ver, nem limites que você tenha. Muitos de nós crescemos, mais ou menos ouvindo o que eu ouvia. Esse cara não vai dar em nada, só faz coisa errada. Se você ouviu isso na sua infância, diz assim, eu não aceito essa palavra. Eu recebo o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim é bênção. Paulo resolve atender o Senhor e vai para a Macedônia. E uma das primeiras impressões que nós cristãos temos é que quando ouvimos a voz de Deus e seguimos o que Deus quer que faça, tudo vai dar certo. Mas não dá certo do teu jeito, não. Porque ele chega na cidade, a primeira coisa que o texto que eu não li, ele encontra no lugar, chegando a um lugar de oração, onde havia umas mulheres e provavelmente alguns poucos homens, e a líder era uma mulher. E quem é que se converte? A mulher. Foi um problema para ele. Deus estava preparando Paulo para grandes coisas. Mas para Deus fazer grandes coisas com a sua vida, Ele tem que desconstruir algumas coisas que estão consolidadas no seu coração. Paulo era fariseu. E o fariseu, irmãos e irmãs, não podia se dirigir a palavra em público para uma mulher que não fosse a sua esposa, sua mãe, ou sua filha, ou sua irmã. Pela seita dos fariseus. E de repente Deus põe uma estranha para falar com ele, e não só para falar com ele, para dizer, agora vocês, eu me converti, agora vocês vão para minha casa. Deus precisou desconstruir, porque queria usar Paulo com o povo gentio. E todas as barreiras puramente humanas e religiosas que ele tinha, Deus tinha que desconstruir para ele poder ser mais usado. Outra coisa que Deus desconstruiu. Ele começa a pregar e uma jovem feiticeira que tinha empresários. A gente já sabe que existem empresários da religião, gente que ganha dinheiro com religião, não é verdade? E isso é muito antigo. E ela, movida pelo demônio, não ataca Paulo. Nem sempre o diabo vai se opor a você com força te atacando. Muitas vezes o diabo vai se acercar de você como grande amigo, te elogiando, como fez a menina com Paulo. Ouçam este homem, é servo do Deus Altíssimo. E sabe como é que se chama isso? Elogio. Quem aqui gosta de elogio? Vou levantar as duas mãos, eu gosto de elogio. A gente pode até dizer, você chega na porta, cumprimenta o seu pastor e diz, pastor, que palavra. Aí o pastor faz assim aquele ar de contrito e diz, graças, obrigado, irmão, é o Senhor. Mas no fundo, no coração, a gente fica feliz, irmãos. Porque a gente também é carne. Fica feliz que está sendo usado por Deus. Não é verdade?
E Paulo teve que desconstruir isso, desconstruir sua própria autoestima, o valor que ele julgava que tinha. Estava fazendo um curso para ser rabi. Tudo isso, a menina percebe, movida pelo demônio, e começa a elogiar Paulo. Mas Paulo estava sob a mão, debaixo da poderosa mão de Deus. E ele discerne que aquilo não era de Deus. Há momentos que vão acercar-se de você pessoas com propostas, elogios e coisas que vão te tentar. E você vai pensar muitas vezes com uma linguagem até de fé, com uma linguagem religiosa. Você vai precisar da assistência do Espírito Santo para discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Paulo repreende o demônio, ela é liberta do demônio, e aqueles que exploravam ela já transformam Paulo em inimigo e criam uma corte, um tribunal, e ele vai parar na prisão. Eis aí o servo do Senhor, guiado por Deus, é levado para a cidade de Filipos e é jogado no cárcere. Então, quando Deus te guia, não necessariamente tudo vão ser aplausos e louros. Muitas vezes vai ter espinho, mas quando Deus está conosco, coisas sobrenaturais acontecem. Você sempre terá a opção de murmurar como o povo no deserto, praguejar, reclamar ou louvar. Escolha louvar, porque o céu vai se abrir sobre a tua casa, o céu vai se abrir sobre a tua vida. Estava doendo? Estava. Foram chicotadas? Foram. Mas ele disse, eu tenho duas opções. Reclamar de Deus ou exaltar a Deus. E eu vou escolher exaltar. E diz a Bíblia que Paulo e Silas louvavam ao Senhor. E quando você louva a Deus, o louvor liberta. Quando você louva a Deus, as janelas do céu se abrem sobre a sua vida. Houve um terremoto e as portas da cadeia se abriram. E aconteceu um outro milagre, irmão. Eu não sei se houvesse um terremoto ou de repente as portas da cadeia pública aqui se abrissem, pergunto para você, quantos segundos seriam necessários para os presos fugirem? Dá para contar até 10? Não. Olha o que o texto diz. Paulo, o carcereiro, por lei romana, tinha que guardar os presos com a própria vida. Se alguém escapasse, ele era morto. E ele ia se matar. E Paulo disse, não te faças nenhum mal, porque nós todos estamos aqui. Se Paulo não fosse preso, ele não poderia descer aquela prisão. E a prisão romana era o lugar onde todas as pessoas que de alguma maneira estavam em desacordo ou por dívida de imposto estavam jogados na prisão. Deus queria alcançar pessoas lá dentro da prisão. Há lugares que Deus quer nos levar e que a gente não quer ir. Mas Deus faz e nos leva. E nos faz experimentar coisas gloriosas nos lugares que não desejamos. Porque Ele é Deus. E só Ele faz estas coisas. Ali no Rio de Janeiro, no Morro da Providência. É a mais antiga favela do Brasil. Os negros, quando foram libertados na Bahia, vieram em multidões. E construíram, foram trabalhar no porto do Rio de Janeiro e construíram ali. E chamavam favela porque era um arbusto que havia na Bahia. E ali havia também bastante desse arbusto. E o nome favela nasce ali, exatamente, não sei quantos de vocês já foram ao Rio, a Central do Brasil. Ali junto da Central do Brasil, nasce a primeira favela. E ali era controlada pelo tráfico do Comando Vermelho. E os jovens resolveram, no dia da mocidade, fazer o culto na nossa igreja ali, no Central do Povo. E eu cheguei certo que o culto ia ser na igreja. Quando eu cheguei, não me levaram para a prisão, mas foi quase. Me levaram para o topo do morro. E lá no topo do morro, eu e mais uns 100 jovens metodistas, cercado por todo o tráfico. Todos eles com a arma para trás,
E eu tive que pregar, ao mesmo tempo o chefe do tráfico disse: seu pastor, aqui está tudo limpo, está tudo sob controle. O último lugar que eu gostaria de ter pregado na vida era aquele lugar. E não me vinha a palavra. E eu li um versículo só. Elias na caverna e Deus dizendo: Elias, onde está? E em cima disso, eu comecei a perguntar: onde que você está? E onde Deus quer te levar? E naquela noite Deus salvou 11 jovens do tráfico. Sabe? Não porque eu queria ir, eu não queria ir. Eu não gostaria de ir. Mas Deus me levou naquele lugar. E Deus faz a obra melhor quando Ele é que decide na nossa vida. Assim funciona também para você. Mas o texto, a história não termina aí. O carcereiro, que provavelmente foi um dos que bateu em Paulo. O carcereiro, amados irmãos, diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? E ali naquela hora, ele cuida das feridas de Paulo e de Silas. Ele e toda a sua família é batizado. Mas a história não termina aí, irmãos. Deus transforma aquilo em bênção. Num dado momento da minha caminhada ministerial, o pastor Bruno acompanhou isso, eu fiquei muito enfermo, muito doente. Eu estava presidindo a igreja em toda a América Latina, ou seja, do México até o Chile. Muitas reuniões, muitas viagens. E eu fui acometido de uma enfermidade autoimune, ou seja, o corpo produz a própria enfermidade, chamada artrite reumatoide. A crise foi tão forte que eu desmaiei de dor, fui internado no Hospital Santa Teresa, lá em Petrópolis, e cheguei à conclusão que chegaram ao fim. Eu tinha, isso 2007 para 2008, eu entendi que estava terminando, eu ia ter que aposentar. Nesse período eu fiquei de licença um mês, inclusive o bispo Nelson veio me visitar no hospital. Eu recebo uma mensagem do bispo Ricardo Pereira, da nossa igreja em Cuba, que é muito amigo nosso. Diz: Paulo, tem um pastor da Inglaterra que quer visitar você. Falou que quer vir ao Rio de Janeiro para fazer uma visita para você. Você está doente, qualquer pessoa que quer te visitar, orar por você, ótimo, né? Verdade. Você está carente? Eu disse: tudo bem, se ele quer vir me visitar. E esse homem veio, chama-se Kerry Jones. Ele e a esposa. Desceu no aeroporto, foi para a minha casa, ficou 2 dias orando, ministrando a minha vida, profetizando. Quando ele saiu, eu estava totalmente curado. Nunca mais tive qualquer dor. Mas eu não deixei ele sair impune. Eu falei: mas como que o senhor veio parar aqui? Ele disse para mim: eu fui, pastor Bruno já ouviu esse testemunho, eu fui para uma reunião, ele é presidente da Igreja Pentecostal Livre da Inglaterra. Eu fui a uma reunião de intercessores na cidade de Oslo, na Noruega, mais ao norte, mais perto do Polo Norte do que a Inglaterra. E nessa reunião de oração, onde havia mais de 300 pessoas, numa daquelas noites, depois da ministração, foi convidado todo mundo, botar a boca no pó, todo ajoelhado, todo mundo orando. E veio uma senhora e botou a mão na minha cabeça e da minha mulher e disse assim: você vai entregar essa palavra e vai ministrar na vida do meu servo Paulo. Ele não tinha nem ideia quem era essa pessoa. Mas na palavra que essa senhora ministrou para ele, ela disse: vocês vão conhecer ele através da igreja de Cuba. Só isso que eles sabiam. Quando chegaram na cidade de Cardiff, que é a capital do país de Gales, são os vários reinos que existem na Inglaterra. 2 dias depois, estão andando no centro da cidade, olha uma propaganda assim: aprenda espanhol intensivo, 2 semanas intensivas em Havana, Cuba. A mulher dele olhou: Cuba, vamos nos inscrever nesse curso. Aí se inscreveram no curso para aprender espanhol só por causa dessa
dessa palavra profética para eles. Foram para Cuba, começaram o curso. 3 dias lá, estão andando à procura de uma igreja, encontraram um carro com o símbolo do peixe, ictus, que significa exatamente Jesus Cristo, Senhor Salvador. Bateram na porta da casa, sem que ninguém abrisse. A mulher lá de dentro, cubana, fala em inglês para eles: entrem, podem sentar. O mistério começou a aumentar, né? Como é que essa mulher já sabe que quem está aqui do lado de fora é um gringo? Entraram, a mulher estava no telefone. Quando terminou o telefone, virou para eles e perguntou: como posso ajudá-los? Eles disseram: nós queríamos falar com o líder da igreja. Um líder da igreja disse: tá bom, eu vou pôr vocês em contato. Eu sou da igreja metodista, vou pôr o senhor em contato com o bispo Ricardo Pereira. Começaram no dia seguinte conversando, numa entrevista com o bispo Ricardo. Eles falaram isso, o bispo Ricardo falou assim: Pablo, nós não temos nenhum, aqui é Pablo, não é Paulo. Não, mas Deus falou comigo que era Paulo. Aí ele: Paulo, eu tenho um amigo que é o bispo da igreja metodista no Rio de Janeiro, que se chama Paulo. Aí ele disse: o Espírito está testificando, é ele mesmo que eu tenho que visitar. Amados irmãos, quando você está debaixo da mão poderosa de Deus, Deus suscita sinais e prodígios. Porque a Bíblia diz isso. Não é porque você é bom, nem que eu sou bom. A Bíblia diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê nisso, levante a mão comigo. Nós somos o povo dos sinais sobrenaturais. E os sinais sobrenaturais vão acontecer nessa noite, nesse lugar. Porque Deus está nesse lugar. Não é porque eu estou aqui, nem o pastor Bruno, mas é porque o Deus que faz sinais e maravilhas está nesse lugar. Resultado, terminando com vocês. Parece que tudo estava acabando ali naquele momento que Paulo foi curado das feridas nas costas, né? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. E olha como é que Deus trabalha. É isso que Ele quer fazer com a tua vida. Verso 10. Preste atenção, marque na sua Bíblia. Porque isso é resultado do cuidado de Deus na vida do apóstolo Paulo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem ao associar-vos na minha tribulação. E sabei também, ó vós filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte como aroma, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A igreja, onde Paulo tomou uma surra, se tornou a mantenedora do Evangelho e a mantenedora das missões de Paulo. Por isso que nem olhos viram, irmãos, nem ouvidos ouviram o que Deus prepara para aqueles que o amam. Paulo não estava imaginando, passou pela dificuldade, vidas se converteram, a família do carcereiro se converteu, mas Deus tinha algo maior através daquela igreja para prover para a vida de Paulo. Se você está precisando de sinais, se você está precisando de uma intervenção sobrenatural, o altar é o teu lugar. Deixa o seu lugar e venha estar aqui nesse altar. Nós queremos clamar ao Senhor para que o sobrenatural de Deus, o sinal de que Deus é Deus na sua vida, há de se manifestar, há de ter início nessa noite. Vamos ficar em pé, o Ministério do Louvor vai me ajudar. E na medida que o Senhor fala com você,
Deixa seu lugar e venha tomar um lugar aqui na frente. Porque Deus vai fazer coisas sobrenatural. O homem não pode fazer, Deus vai fazer. Tenha um ato de fé na presença do Senhor. Pastor Bruno, Pastor Pedro. Vamos ministrar sobre a vida do povo.